estamos aqui hoje? Medo de não termos um futuro, medo de perdermos o pouco que temos, medo de não estarmos com os nossos entes queridos. Mas não vão nos calar. Hoje viemos aqui compartilhar nossas histórias e nossas lutas e acabar de vez com o medo que nos colocaram. Teremos hoje alguns relatos para mostrar como o nosso país está na beira do abismo. O mundo todo vive uma tragédia pandêmica, mas no nosso país as coisas poderiam ser diferentes se o homem que está no governo não tivesse negado a compra de vacina 81 vezes, negligenciado o uso de máscaras e colocado essa terrível doença como uma gripezinha. Ladrão de vacina! Isso mesmo, ladrão de vacinas. Teremos então agora um depoimento de Renato, que é um ex-apoiador do presidente, foi enganado pela falsa promessa da economia forte e também do apoio ao microempreendedor. Por favor. Obrigado. Eu gostaria só de esclarecer que eu tinha uma pequena empresa. Mas, primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa. Sei que muitos de vocês não acreditam, mas eu também fui enganado. Com toda aquela história de super ministério, juiz Sérgio Moro, 2,50 de gasolina. Naquele momento, eu votei nele sim. Eu me arrependo. Mas naquele momento, ele dizia tudo que nós, empresários, empreendedores, queríamos ouvir. Com licença. É nesse homem que vocês irão acreditar? Esse mesmo homem que estava há meses atrás naquela avenida, gritando que nossa bandeira jamais seria vermelha e fora STF, e que até hoje usa a camiseta da seleção brasileira. A camisa da seleção brasileira não é um símbolo dos bolsomínios, não. Nós, vocês que se apoderaram dela. Aliás, quem é o senhor? Defensor de genocida? Opa. Defensor não. Digamos que sou uma pessoa que põe ponderação aos assuntos. Alguém que fica mais ao centro, entende? Agora o senhor, chamando essas pessoas aí de minions? Hipocrisia! Teu nome é Renato. Senhores, acho que temos coisas mais importantes para discutir. Continue, Renato. Obrigado. Então eu fui enganado. Ele nos traiu. Ele demitiu o Sérgio Moro, o Mandetta e tantos outros fiadores da campanha dele. Prometeu construir uns ministérios técnicos e colocou homens cheios de viés ideológicos. Colocou militares no Ministério da Educação e militares no Ministério da Saúde, empresários no Ministério da Educação, sem contar o defensor de madeireira que ele colocou no meio ambiente. A economia está parada. Gás, carne, gasolina, luz, tudo subindo pelo preço da morte. A inflação voltou. Milhares de pequenos negócios, assim como o meu, fechados. Fábricas centenárias foram embora do país. E agora, o Paulo Guedes quer dar calote na dívida pública. Para mim, que sou liberal, isso é um crime. Até roubalheira na compra de vacina, ele acobertou. Dizia que nunca se aliaria ao Centrão. Aprovou 4 bilhões para o fundo eleitoral. E dizia na campanha que ia acabar com a corrupção. Parece brincadeira de criança. Só para concluir. Gostaria de falar aqui, pedir desculpa, falar que eu errei, mas que eu vou fazer de tudo para que esse homem saia da presidência.
E nunca mais, ouçam bem, acreditar nessa história de falsos messias. Muito obrigada pelo seu depoimento, Renato. Nada. Suas palavras foram de muita serventia. Agora teremos o depoimento de José, um pai de família, homem trabalhador e que viu a sua família entrar em desespero quando a pandemia começou. Por favor, conte-nos sua história, meu amigo. Bom dia a todas. Quando esse homem foi eleito, minha mulher chegou a falar que muita gente ia morrer. Eu nunca imaginei que essas palavras dela seriam tão duras, sabe? Nós, na minha família, nós não perdemos ninguém, mas perdemos muitos amigos próximos. Inclusive, acabamos de perder um grande amigo nosso da rua ali de cima. Meu filho perdeu a professora dele, que também já faleceu por conta dessa doença. Tem vacina, tem insumo, mas os testes não estão sendo aplicados. Eu lembro que esse cara, quando ele entrou no governo, foi falado que muita coisa ia mudar, sabe? Logo veio a reforma trabalhista e aí eu perdi meu emprego. Até então eu até estava trabalhando de bico, estava fazendo faxina, inclusive na casa de algumas pessoas aqui dessa cidade que moram ali no centro. Só que agora a situação ficou cada vez mais difícil, a gente não está conseguindo nem bico. Podemos dizer que a gente está matando o café da manhã para conseguir almoçar. Ou a gente faz uma coisa ou outra. Que exagero, né? Que exagero. Para quem quer emprego, tem. O senhor forte desse jeito poderia estar catando latinha. Sua mulher poderia estar fazendo faxina também. Olha aqui, o senhor não tem nada para fazer, não? Olha. Sinceramente. Olha aqui, doutor. Olha aqui, doutor. Eu conheço o senhor e eu vou te falar uma coisa. Eu sou muito trabalhador e todo mundo lá em casa é. Porque o que falta, Deus coloca, e se faltar mais alguma coisa, Virgem Maria. Tá bom, vamos para além do emprego. Você falou da carne. Carne nunca foi um alimento constante na mesa de todas as famílias. A carne é para o final de semana, para um churrasco de aniversário, mas todo dia não. Come ovo. Eu mesmo recomendo, hein? Recomendo. Eu como 3 ovos toda manhã. E é super bem, faz super bem para mim. Você precisa ver. Nossa senhora, meu estômago até embrulhou com esse seu desjejum do café da manhã. Ô doutor, se o senhor desse um pouco desses ovos que você tem para quem precisa, muita gente não estava aqui passando fome. Olha, doutor, a gente sempre trabalhou muito. Acontece que nós fomos os primeiros a serem mandados embora. E vamos ser os últimos a serem contratados. Pra gente que mora ali no bairro do Tijuco, é ainda pior. Não só no Tijuco não, mas outros bairros aqui na cidade. A população preta, doutor, está sendo a última a ser vacinada, doutor. E a que está mais morrendo no meio disso tudo. Obrigada pelo seu depoimento, senhor José. Eu sinto muito que a sua família esteja passando por isso e eu espero que em breve a sua situação e de todos os brasileiros sejam resolvidas. E esses depoimentos são muito importantes para a gente conhecer a trajetória desse governo. Desde das promessas de campanha até as ações realizadas. É importante também a gente perceber qual parcela da sociedade está sendo atingida nesse momento, que é a parcela mais pobre, mais carente, a mais humilde. E também toda a nossa vida social está sendo atingida, que é o que nós veremos agora no depoimento de Ana, que é uma jovem estudante de origem humilde, que via na educação a porta de entrada para a realização dos seus sonhos e a independência financeira de sua família. Por favor, conte-nos sua história, Ana. Muito obrigada. Alô? Muito obrigada. Eu estava no penúltimo ano do ensino médio quando a pandemia começou e a gente pensou que tudo logo ficaria bem, que a aula logo voltaria, que nós logo entraríamos na faculdade, mas a gente estava muito enganado. Mas isso bem antes da pandemia, os professores já nos falavam sobre esportes na educação, sobre como... Muito obrigada. Sobre esporte na educação,
sobre como eles eram pressionados a fazer com que a gente escolhesse uma profissão que gerasse lucro para o país, mesmo que não fosse o que a gente quisesse. E depois, com a pandemia, tudo só piorou. Os professores e funcionários da escola tiveram que virar editores de vídeo, técnicos de informática. O volume do trabalho cresceu, o salário continuou o mesmo. Para nós, alunos, a única coisa que disseram é que a gente deveria ir das aulas online, mas nenhum tipo de assistência para compra de computadores ou instalação de internet foi dada. Lá em casa, por exemplo, a gente só tem um computador, que foi doação da patroa da minha mãe. Mas eu tenho que dividir com os meus outros 3 irmãos. E eu moro no Elvas. Lá a internet é muito estável, às vezes não funciona direito. Sabe, esse ano eu entrei no curso de training gratuitos para fazer o Enem, tentar entrar na faculdade de arquitetura, mas eu não estudei direito. Eu não tive tempo, eu não tive possibilidade de estudar. E a única coisa era que eu queria trazer orgulho pra minha mãe. Eu fico me perguntando se as vacinas tivessem sido aplicadas logo, se os professores estivessem todos vacinados, se as alunos tivessem voltado com segurança, eu me pergunto se eu estaria preparada para o Enem. Mas também do que adianta, não tem emprego em lugar nenhum. Depois desse depoimento, eu acho que ela deveria fazer faculdade de teatro, né? Teatro? É, O governo apoia a arte. Porque ela falou, mas o governo distribuiu chip de internet para todo estudante. Chip? Alguém aqui recebeu chip? Eu não recebi chip! Para todo estudante interessado. É isso. Mas não é dever dos nossos governantes fazer com que todas as áreas sejam valorizadas? Possam gerar renda nesse país? Eu não sei você, mas o mundo não consiste em empresários, médicos ou advogados. Eu entendo a importância dessas profissões. Mas é preciso acreditar que um artista, um professor, um filósofo, um arquiteto tem espaço na sociedade. E é dever dos nossos governantes fazer com que essas áreas estejam no mercado de trabalho e sejam valorizadas. Sejam elas escolhidas por ricos ou pobres. Concordo com você, Ana. O nosso trabalho deve alinhar os nossos desejos pessoais e as necessidades da sociedade. Mas o que nós vemos nesse governo é o descaso total com todos os trabalhadores, sejam eles da área que for. E a gente vai ver isso agora no nosso próximo depoimento, que Lúcia é uma jovem que trabalha em uma pousada turística e ela tem muito medo do Covid. Mas tem mais medo da sua família passar por necessidades. Bom dia. Bom dia. Como ela disse, eu trabalho como camareira na pousada turística aqui da cidade vizinha. Durante toda a pandemia, a pousada funcionou normalmente. Capacidade reduzida às vezes, mas nunca que deixou de ter hóspede. Como eu não tenho carro, tenho que acordar cedo para ir de ônibus, assim como outros milhões de brasileiros. Confesso que no começo, se alguém me encostasse no ônibus, eu já me limpava desesperada com álcool em gel. Eu também escuto muitas histórias. Uma vez escutei no ônibus que a mulher perdeu a mãe e os 3 filhos para essa doença maldita. Uma vez eu escutei uma hóspede na pousada falando a gargalhadas que ela estava lá escondida, porque na verdade estava com Covid e por isso que estava lá uns dias de férias. O meu patrão escutou isso e não fez nada. Eu durmo e acordo todo dia com medo dessa doença, sentindo algum sintoma, rezando para não ser Covid. Eu moro com a minha mãe e com a minha avó. E mesmo vacinadas, uma cadeirante, outra é asmática. Acho que o meu maior medo nisso tudo é passar essa doença para elas, que eu nunca que me perdoaria. Vai cair!
polícia, contém aquele senhor aí, por favor. Por favor, contém aquele senhor, por favor. Por favor, gente, a polícia já está lá. Por favor, vamos continuar aqui. Por favor, Lúcia. É esse tipo de gente que a gente aguenta lá em Tiradentes sendo explorado. Ô, Lúcia, só um minutinho. Você poderia me passar o nome e o número dessa sua pousada? Nome, número, o quê? É, porque tá cheio de gente aqui querendo emprego e essa moça vem para reclamar. A gente tem o seu Zé, a mulher dele precisando de um emprego. Tem a dona Ana ali, ó, a moça ali da arquitetura, vai precisar de um emprego também, certamente. E tem outra, ô Lúcia. Se sua avó e sua mãe já foram vacinadas, você devia se preocupar menos, pelo menos. Outra coisa, vamos lá. Você sai no seu lazer, você está de férias numa pousada e você tem que usar máscara. Quem faz isso, gente? Tem piscina lá? Tem, meu filho, tem sim. Quem aqui já nadou de máscara? Eu não vejo ninguém. Então, pois é, ninguém nada de máscara. Então, minha filha, é cada coisa que eu tenho que escutar aqui hoje. Mas vamos seguir, vamos lá, vai. Olha, meu senhor, primeiramente, não sei se o senhor está sabendo, mas mesmo vacinado, tem que usar máscara e usar álcool em gel também, viu? Aliás, até que a doença não esteja controlada e a população vacinada, que inclusive está bem difícil nesse governo, usar máscara e álcool em gel é o único jeito de nos manter seguros, já que o presidente não faz nada. Concordo com você, Ana. Continuem usando álcool em gel, máscara, mantendo o distanciamento saudável. E é isso. E não deem ouvido a esse irresponsável. Vamos continuar com os nossos depoimentos. E agora a gente vai ouvir a história, uma história muito forte, mas muito necessária para a gente entender a que ponto chega as atitudes desse dito presidente. Dona Sônia é uma mãe de luto que perdeu seu filho há poucos meses para essa doença. E hoje ela vem compartilhar sua história conosco. Bom dia. Bom dia. Eu acho que todo mundo aqui conhecia o meu menino, né? Meu filho, ele era um menino muito estudioso, muito bom. Ele não fazia bagunça, não mexia com droga, só tirava nota alta na escola. Meu filho, ele só tinha um defeito. Se colocasse alguma coisa na cabeça, não tinha ninguém que fazia ele mudar de ideia. O sonho do meu filho era ser da EPICAR, sabe? Ele pesquisava tudo sobre exército, sobre avião. Tinha até um grupo no Zap com os amigos para conversar sobre isso. Ele era apaixonado por isso. Os amigos do meu filho, eles eram loucos pelo Messias. Eu achei que era brincadeira de adolescente. Meu filho, os amigos dele só tinham 17, 18 anos. Mas durante a pandemia foi ficando mais sério e mais perigoso. O
meu filho, ele não usava máscara. Ele falou, o Messias disse que não precisa usar. E ele também não usa. Que isso é só uma gripezinha. Os amigos do meu filho também, nenhum deles usava máscara. Nem quando o tio dele, meu irmão, ficou doente, ele acreditou. Falou que o tio era fraco e sedentário, que ele não. Que ele fazia academia, que era forte, saudável. E eu acho que foi na academia que o Pedro acabou ficando doente. Eu fui vendo que ele foi ficando com tosse, com febre. Ele riu. Falou que ia ficar tudo bem. Tomou cloroquina, jurando que ia ficar tudo bem. Foi tudo muito rápido. E um dia ele estava comigo, do meu lado, falando que queria ser piloto de avião e morar fora do país. E no outro dia ele estava no hospital, entubado, de bruços, super magrinho. Esse homem entrou na cabeça do meu filho. Fez ele acreditar que tudo ia ficar bem. E no final, eu não pude nem abrir o caixão do meu filho para poder ver o rosto dele uma última vez. A senhora terminou? Realmente, é um depoimento forte, né? Mas, infelizmente, meu cliente não pode ser responsabilizado por esses atos. Meu cliente não tem capacidade de influenciar ninguém. Além do mais, meu cliente não consegue manter um ministro no cargo por muito tempo. Ele não poderia fazer isso. E pelo que a senhora fala, seu filho já era bem grandinho, sabia o que estava fazendo, escolheu as atitudes que tomou. E se meu cliente era ídolo dele, como a senhora diz, veja bem, como a senhora diz, ele deveria ter feito tratamento precoce antes, não quando já estava ali, tomar cloroquina, não ia adiantar. Eu fiquei refletindo aqui, na verdade, a culpa... Cala a boca! Não coloca a culpa em mim. Eu conversei com meu filho. Eu expliquei para ele como essa doença funcionava. Eu falei que era perigosa. Mas quando o presidente do país, o homem que devia dar o maior exemplo, diz o contrário, é impossível não admitir que ele tem culpa. Diante desses relatos e provas sobre as omissões do presidente, como o povo declara o falso Messias? Culpado! Pelas falsas promessas, por destruir a saúde, a cultura e a economia. Culpado! Culpado por destruir o Brasil! Culpado! Reforma trabalhista, pela revogação dos direitos dos trabalhadores, eu os declaro culpado! Culpado! Promover leis que precarizam o trabalho, por tratar a pandemia com zombaria e estupidez. Eu declaro Senhor Jair, é melhor você sair. Eu declaro É sério, culpado. eles vão te derrubar. É sério. Culpado!